Bom, pessoal, deu o horário aqui, 10h05 já. Vamos começar aqui a nossa reunião, tá? Então, hoje eu vou fazer a reunião aqui em conjunto com o Fausto, certo? Que vai contribuir aí com algumas informações para a gente, tá? Ah, Hoje nós vamos fazer uma configuração do zero, tá? Nós vamos criar um cliente novo, vamos registrar um agente, vamos fazer esse registro de agente no Windows, no Linux, tá? E vamos fazer a configuração de um primeiro backup, tá? A ideia desses próximos encontros nossos é a gente aqui mostrar um conteúdo um pouco mais técnico, entrando dentro da ferramenta e fazendo as coisas acontecer ali no ao vivo, tá? Então, eu acho que é um conteúdo muito relevante para toda a parte técnica. Então, se tem alguém aqui que tem algum técnico aí na empresa que gostaria de convidar, o momento é agora, tá? Já mandei lá no grupo lá o link, clicando lá já acessa direto, tá? Mas antes de começar aqui, eu gostaria de dar alguns recados aqui, tá? O primeiro deles, pessoal, é que os nossos encontros aqui, eles são gravados, certo? E isso fica no nosso YouTube. Então, se por um acaso vocês perderem algum encontro, vocês podem, ou vocês quiserem relembrar, né? Pô, o Felipe comentou alguma coisa ali, eu gostaria de entrar lá e relembrar, vocês podem acessar pelo link no YouTube, que deixa eu procurar o link aqui para encaminhar para vocês. Só um minutinho. Achei aqui. Vou colocar aqui no chat para todo mundo. Chat. Então, por esse link aí no YouTube, vocês conseguem acessar. É uma lista de uma playlist no YouTube que vocês conseguem acessar todos os vídeos que nós já fizemos da nossa mentoria. Então, vocês conseguem entrar lá e acessar, tá? Um outro assunto que eu gostaria de tratar aqui é que houve uma mudança no licenciamento da Acronis começando agora em dezembro, tá? E essa mudança vale para a fatura paga por vocês em janeiro, certo? Vocês utilizam em dezembro e pagam em janeiro, certo? Então, qualquer mudança que é feita agora reflete na fatura de vocês em janeiro, tá? Então, o que acontece é que nós temos duas features que eram gratuitas, certo? Que não estão sendo mais gratuitas, tá? A primeira delas é a análise de vulnerabilidade, tá? Essa feature, ela entrou no pacote de gerenciamento avançado, certo? Do Advanced Manager da Acronis. Então, é importantíssimo, se você tiver essa feature ativado no cliente de vocês, é importante que vocês desativem, tá? Se vocês quiserem evitar que isso seja cobrado, tá ok? A gente vai fazer depois um vídeo ali, passo a passo, de como desativar essa feature ali no portal, e vamos jogar no grupo também para auxiliar vocês, tá ok? E uma outra feature, e esse mês passou a ser cobrado também, é o anti-ransomware da Acronis, que até então era um anti-ransomware que era gratuito, uma feature que era gratuita, e agora ele se integrou ao pacote de segurança avançada da Acronis, tá? Nós ainda temos o antivírus gratuito, só que agora nós não contamos mais de forma gratuita com o anti-ransomware, tá ok? Então é importante também vocês desativarem esse recurso para evitar cobrança não planejada dentro do cliente de vocês, tá ok? Bom, pessoal, então vamos começar com o conteúdo, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Lembrando que hoje nós vamos fazer um conteúdo onde nós vamos fazer a instalação do zero, vamos fazer do zero ao primeiro backup em um cliente. Então, nós vamos criar um novo cliente aqui dentro da ferramenta, vamos instalar o agente no Windows e no Linux, tá? E vamos também fazer o registro desse agente e fazer a configuração do primeiro backup, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem levantar a mão aqui, podem fazer a pergunta no chat, tá? Fiquem à vontade de abrir o microfone aí e falar o que for necessário, tá? O Pedro levantou a mão aqui. Pedro, pode abrir o microfone e falar, ou pode fazer a pergunta aí no chat, sem problema nenhum. Gabriel também levantou a mão. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta aí, pessoal, sem problema. Tenha vontade. Não sei se. Bom dia. É o Bom dia, Pedro. Pedro. Tudo bem? Só uma dúvida aqui a respeito, o chat está desabilitado, eu acho. Não estou conseguindo usar. Mas, assim, relativa às features, aquela feature de suporte remoto continua liberada? Continua liberado, tá? É só essas duas features que eram gratuitas que não são mais, que é o análise de vulnerabilidade e o anti-ransomware. O restante continua da forma que Então, sempre foi. para desabilitar isso aí, é só lá no plano, tem que ir direto no plano de proteção e editar e desabilitar lá, né? Exato. Você tem que ir lá no plano Beleza. de proteção e desmarcar ali a opção do Ok. anti-ransomware ou desmarcar a opção do análise de vulnerabilidade. Tá bom, obrigado. Nada. Gabriel, você tinha levantado a mão? Você quer contribuir com alguma coisa? Pode abrir o microfone aí, Gabriel, e fazer a sua pergunta sem problema.
Gabriel, você está conseguindo abrir o microfone? Podemos... Quer me mandar aqui pelo WhatsApp a sua pergunta? Se quiser me mandar, também fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o chat aqui. E para mim está habilitado o chat. O Felipe conseguiu falar ali no chat, tá? Tá habilitado. Bom, Gabriel, vou seguir aqui com a reunião, cara. Se você conseguir... Opa. Quer fazer a pergunta por aqui? Gabriel, tá mandando o WhatsApp aqui. Pode fazer a pergunta pelo WhatsApp mesmo que eu respondo aqui, Gabriel. Fica à vontade. O chat, eu acho que eu consegui... eu acho que eu consegui habilitar. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o microfone de todo mundo. Permitir o microfone, câmera. Beleza. Obrigado, Gabriel. Bom, então vamos seguir aqui, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Me avisem, por gentileza, vocês estão visualizando a minha tela, como é que está o áudio, estão conseguindo me escutar? A gente... A câmera, meu time sumiu aqui da minha tela. Mas vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Estão me escutando bem? A gente pode continuar aqui? Tudo ok, Felipe. Acredito que os demais devem estar também. Então, eu vou acessar aqui a ferramenta, né? Todo mundo já sabe, a gente fez nas últimas 2 reuniões um overview aqui de toda a ferramenta, de como é que acessa isso e tal, tá? Então, eu vou acessar a ferramenta com o meu usuário e senha aqui. Lembrando que essa conta é uma conta de testes que nós temos aqui para fazer teste de clientes, fazer demonstração, tá? Bom, então estou aqui na tela e vou criar um novo cliente. Para criar um novo cliente, eu clico nesse botão aqui, novo, certo? E vou clicar aqui em cliente. Vou criar aqui um cliente teste, tá? Vou definir aqui o idioma em português Brasil, tá? Tem muita gente que coloca o idioma em português, tá? Não português Brasil, então fica meio quebrado ali algumas coisas na tradução, não fica muito legal, tá? Então, português Brasil, certo? País, setor, não é obrigatório, tá? Essas informações. Uma informação aqui que é bastante pertinente é o modo de operação, tá? Nós temos aqui o módulo de avaliação e o módulo de produção, tá? As pessoas sempre perguntam, pô, Felipe, mas você sempre recomenda colocar em modo avaliação mesmo que o cliente já esteja em produção? Sim, porque se você colocar em modo de avaliação, você ganha 30 dias de graça com a ferramenta, tá? Se você colocar em modo produção, essa utilização desse cliente já é passível de cobrança, então já pode vir uma cobrança ali no próximo mês, tá? Então é importante mesmo que seja um cliente que já fechou com você, já pagou, cara, por que não ganhar 30 dias, né? Para vocês conseguirem aí, de repente, pagar um comissionamento com o vendedor, alguma coisa desse tipo, tá? Então eu recomendo aqui sempre modo avaliação. Okay? Então a gente vai criar aqui uma conta de teste, tá? Eu vou marcar essa opção aqui para mim ter um login diferente do e-mail, porque o e-mail que eu vou usar aqui é um e-mail que já está em utilização. Então, eu vou pegar aqui, digitar o meu e-mail e vou colocar o login aqui, vai ser cliente teste. Vamos ver se... Não. Cliente teste, já. Pronto. Tá? Aqui eu posso colocar o nome e sobrenome do cliente, mas são detalhes que não são obrigatórios, tá? Posso colocar aqui também outras informações, idioma, telefone comercial, cargo, qual que é o contato, qual que é o cargo dessa empresa, da pessoa, se é cobrança, se é técnico, comercial, enfim, tá? Aqui eu posso criar a conta direto e ele vai criar a conta com todas as features que nós temos dentro da ferramenta, ou eu posso personalizar. Eu vou nesse momento personalizar porque eu vou desabilitar tudo que eu não vou usar e aí a gente vai usar essa conta para a gente fazer uma apresentação de outros recursos e eu vou mostrando como é que a gente habilita esses recursos futuramente, ok? Então eu vou clicar aqui em personalizar, vou desabilitar tudo que eu não vou utilizar nesse momento, certo? Não vou usar Disaster Recovery, não vou usar File Sync Share. Então eu estou usando aqui importante, tá, pessoal? Essa conta, por ser uma conta de teste, eu não tenho 2 modelos de cobrança. Aqui eu só tenho aqui, ó, por carga de trabalho. Mas quando vocês estiverem configurando um novo cliente de vocês, vocês vão ter a opção de carga de trabalho e mais para baixo aqui vocês vão visualizar também por gigabyte. Então você vai colocar o modelo de licenciamento que fique melhor, mais aderente para o seu cliente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com esse modelo de licenciamento, a gente tem um vídeo para trás que a gente faz uma explicação de toda a nossa tabela de preço e eu também faço uma explicação como é que isso funciona, como é que funcionam os 2 modelos de licenciamento da Acronis. Vocês podem ir ali na nossa lista dos vídeos que nós já gravamos aqui e reassistir esse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp também que a gente auxilia,
ok? Então, estou desabilitando tudo, sempre a minha recomendação aqui, deixar habilitado só aquilo que o cliente contratou ou só aquilo que você vai utilizar, justamente para evitar erro e evitar também cobranças indevidas, ok? Então, estou habilitando aqui e vou dar aqui um criar, tá? No momento que eu clico em criar, vai chegar um e-mail para mim fazer a ativação do usuário administrador. Toda conta de cliente final aqui dentro da Acronis, ele tem que ter um usuário administrador, tá? Não necessariamente você, como revenda, não precisa ter esse usuário, mas esse usuário tem que estar ativo. E para ele estar ativo, você tem que ir lá no e-mail que chega para fazer a ativação da conta e ativar esse usuário, tá? Deixa eu aguardar aqui chegar esse e-mail. Lembrando que isso aqui é ao vivo, tá, pessoal? Tipo assim, estamos bem ao vivo, não foi nada... então, pode ser que demore um pouco para chegar o e-mail, pode ser que na hora de fazer uma instalação, um registro, alguma coisa, dê algum problema técnico ali, mas isso aqui é tudo ao vivo, tá? A ideia é mostrar para vocês como que é feito esse processo no dia a dia ali, como que vocês criam esse novo cliente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um detalhe importante que é legal mencionar, tá? Quando você cria essa conta, você cria esse usuário administrador e você não ativa essa conta, pode ser, tá? Pode ser, tá? Que a conta funcione normalmente. Pode ser que você consiga ingressar dispositivos, pode ser que você consiga fazer backup, mas isso vai ser momentâneo, tá? A tendência é que isso pare de funcionar posteriormente porque a conta não foi ativada, entendeu? Então, assim, a gente já pegou vários casos, o pessoal, mas eu nunca ativei, tá tudo funcionando e tal. Vai parar de funcionar se a conta não for ativa, tá, pessoal? Importantíssimo fazer essa ativação, esse processo de ativação que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Eu vou colocar aqui na tela o e-mail de ativação, então vai chegar um e-mail assim, da Acronis, para você fazer o processo de ativação, certo? Tá aqui o login que eu criei, e ele vai ter um botão aqui embaixo, aqui, ativar conta, tá? Então eu vou clicar nesse botão, vai abrir o meu navegador, ele vai pedir aqui para mim fazer a criação da minha senha, tá? Eu vou colocar uma senha aqui. Uma senha aqui padrão, ele está pedindo aqui para mim fazer a autenticação de 2 fatores da conta. Deixa eu abrir aqui o meu celular, tá? A autenticação de 2 fatores vocês conseguem fazer com qualquer aplicativo de autenticação dos fatores, tá? Funciona no Google, funciona na autenticação da Microsoft também. Eu não testei em outros, mas Google e Microsoft ali é o que o pessoal mais utiliza, vai funcionar nos dois, ok? Deixa eu estabilizar QR Code. Ele tá pedindo, tem uma chave aqui que ele pede para salvar, você pode salvar o PDF dessa chave, né? Só clicando aqui, ele vai fazer o download desse PDF, e a partir daqui ele pede para você aceitar os termos legais, né? O contrato de licença de usuário e a declaração de privacidade, tá? Importante aqui, se alguém quiser dar uma lida, vocês podem clicar aqui e conhecer aí esse documento da Acronis, ok? Vamos marcar aqui e dar um aceito. A partir do momento que eu dei um aceito, eu estou logado agora nesse cliente, tá? Tá carregando a tela aqui ainda, pedindo para aceitar mais algumas coisas aqui. Eu estou logado nesse usuário de cliente final. Só que a ideia aqui é a gente mostrar esse processo de um usuário de revenda, tá? Então eu vou fechar essa tela aqui, tá? Porque a gente não vai usar esse usuário do cliente final, a gente vai usar o usuário da revenda para mostrar todo o processo para vocês, até para mostrar que vocês conseguem fazer todo o processo como revenda sem precisar ter acesso ao usuário do cliente de vocês, tá ok? Então eu vou fechar essa tela aqui e vamos continuar com a nossa tela aqui. Como que eu consigo ver aqui se isso aqui está habilitado, tá? Se o usuário habilitou a conta dele, tá? Você pode clicar aqui em cima do cliente que você registrou, tá? Clicar aqui em gerenciamento de empresa usuário, tá aqui, usuário ativo, ok? Um detalhe importantíssimo também é definir o que vocês querem receber de notificações desse usuário, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima desse usuário, vai me abrir esse menu do lado direito aqui, e aqui eu tenho a possibilidade de marcar as notificações que eu quero receber desse usuário, tá? Então, às vezes o usuário quer receber ou não quer receber alguma coisa, vocês podem marcar ou desmarcar aqui. Por eu estar usando o meu mesmo e-mail, que eu já tenho na minha conta padrão aqui, eu já recebo as notificações de todos os clientes que estão nessa conta, então eu vou desmarcar tudo aqui até para mim não receber nada duplicado, tá? Mas vocês poderiam vir aqui, por exemplo, e falar, eu quero receber notificações de sucesso de backup, por exemplo, ok? Recomendo sempre que esteja habilitado pelo menos as notificações de falha e de aviso também, tá? Às vezes o sucesso pode não ser tão interessante, né? Por exemplo, Felipe, se você não receber nenhum e-mail da ferramenta é porque está tudo funcionando, você não tem que se preocupar, tá? Então, desmarcar o sucesso e marcar ali notificações de falha e de aviso pode ser relevante, porque quando der alguma falha, o aviso, a ferramenta vai reclamar e vai notificar vocês aqui, ok? Beleza? Então, já criamos o usuário, já configuramos aqui o que nós queremos receber de notificações desse usuário. Eu poderia também criar outros usuários, vamos supor que a empresa tem vários usuários, várias pessoas dentro do setor de TI, né? Você pode criar um usuário para cada pessoa, inclusive é o recomendado, tá?
Porque a ferramenta ela é 100% auditável. Então, se você cria um usuário só para todo mundo, a gente acaba que não sabe quem que fez uma ação que está ali na ferramenta, porque é o usuário compartilhado. Se você tem um usuário para cada um, fica ali registrado que o usuário tal registrou tal ação no determinado dia, determinada hora, é o recomendado pela ferramenta. Ok? Depois disso aqui, a gente vamos para a parte ali do backup, o que a gente quer fazer realmente, né? Vamos clicar aqui em gerenciamento do serviço. E vamos aqui para console de proteção, tá? Aqui que eu configuro o meu backup. Antes disso, esqueci um detalhe aqui, vamos voltar ali na console de gerenciamento, tá? Vamos dar uma olhada na cota desse cliente, tá? O que a gente definiu de cota? A gente provavelmente não definiu nenhuma cota, mas deixa eu abrir aqui, eu clicando aqui na linha do cliente, tá? Não em cima do nome, mas na linha, em qualquer lugar aqui, ele vai me abrir esse menu do lado direito, tá? E eu tenho aqui tudo que está habilitado para o cliente, tá? Aqui em configurações, eu tenho ali aqueles serviços que eu desabilitei, tá? Poderia clicar aqui em qualquer serviço agora e habilitá-lo nesse momento. Não vou fazer isso agora, tá? Mas o que eu vou fazer agora aqui é definir uma cota para o cliente. Então, nesse momento, esse cliente ele vai trabalhar com 2 máquinas virtuais, tá? Então, eu não vou ter backup de estação de trabalho, não vou ter backup de servidor, vou ter backup de máquina virtual, então eu vou definir aqui uma cota, 2 máquinas virtuais é o que eu vou utilizar e vou definir uma cota rígida aqui sem excedente. O que quer dizer isso, tá? Quer dizer que eu posso definir uma cota e colocar um excedente ilimitado, ou seja, o cliente ele tem uma cota de 2, mas ele consegue usar mais de 2, tá? Você pode, inclusive, definir uma cota rígida, que seria o quê? Ele tem 2, mas eu quero permitir que ele use mais 2 além da cota dele, ou se você definir 0, que ele vai conseguir usar só 2 cotas e não vai conseguir usar mais nada, tá? Vou desmarcar todos os outros campos aqui, eu não tenho backup de servidor web, nada disso, como eu falei para vocês, a gente vai usar essa conta aqui para fazer as apresentações aí das futuras também, e aí a gente vai habilitando ali os recursos de acordo com o que a gente vai precisando para fazer a configuração, tá ok? Vou desabilitar tudo aqui, tá? Advanced Backup, Advanced Mail, Advanced Security, Advanced Mail, tudo isso está desabilitado, tá? E vamos definir uma cota aqui para a gente fazer backup. Então, eu estou definindo aqui uma cota de 500 gigas, ou seja, o cliente vai conseguir fazer um backup de até 500 gigas, certo? E vamos definir uma cota de excedente 0, ou seja, ele não pode exceder a cota dele, tá? E eu vou também desmarcar o backup local, tá? Lembrando, tá, pessoal, que o backup local, ele tem custo no licenciamento por dispositivo, por gigabyte, tá? Se você fizer um backup local utilizando o licenciamento por gigabyte, isso tem custo e é cobrado por giga também, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre como é feita essa cobrança, pode chamar a gente ali que a gente auxilia, tá? Mas no licenciamento por dispositivo, que é o caso desse cliente, né, por carga de trabalho, o backup local não tem custo, mas hoje a gente não vai entrar na parte de backup local, então vou desabilitar aqui também. Beleza? Então está habilitado exatamente aquilo que o cliente precisa, o que o cliente contratou, que seria um backup de 2 máquinas virtuais e 500 GB de espaço na nuvem para fazer o seu backup. Tá? Agora sim, nós vamos entrar lá no portal de proteção, onde nós vamos fazer toda a configuração do backup do cliente. Então, eu posso clicar aqui direto nessa aba, né, em gerenciar serviço. Eu poderia vir aqui nesses 3 pontinhos aqui no cliente, clicar em gerenciar serviço e proteção, também eu vou cair no mesmo lugar. Ou eu posso clicar em cima do nome do cliente e clicar aqui em gerenciar serviço. Então, eu posso acessar o portal de proteção dessas 3 formas que funcionam, ok? Então, aqui no portal de proteção, pessoal, a gente tem algumas situações aqui, uns alertas. É uma conta nova, não tem nada criado aqui, então realmente eu não vou ter nada aqui nesse momento, tá? Então, vamos começar com a máquina Windows, tá? Vamos fazer a instalação dessa máquina Windows. Eu vou acessar remotamente aqui o meu ambiente de teste. Deixa eu conectar aqui na minha VPN. Eu vou colocar aqui na tela aqui para mostrar para vocês. Bom, vou acessar a minha máquina remotamente. Então, aqui, pessoal, eu posso fazer de 2 formas. Eu posso vir aqui e acessar o portal da Acronis aqui, né, de dentro da máquina, certo? Ou eu posso também fazer o download do agente aqui, né? Então, para mim fazer o download, tem esse botãozinho aqui do lado direito, adicionar, certo? Aqui em cima. Vou clicar aqui e eu faço o download do agente que eu quero utilizar na máquina. Tá? Então, como é um servidor, certo? É um servidor, o sistema operacional que está instalado na máquina é um Windows Server, então eu vim aqui em servidores e vou baixar aqui o agente para o Windows. Tá? E aqui eu vou copiar o link de download e vou ir lá na minha máquina agora. Eu poderia também pegar o agente e copiar lá na máquina, tá, pessoal? Mas eu vou fazer o download por lá para a gente ver como é que é esse processo. Tá? Primeira vez que a gente acessa aqui, deixa eu permitir tudo aqui no navegador. Microsoft, deixa eu fazer isso. Então, eu vou colar aqui a URL, tá? A URL que eu preciso, tá, pessoal, é desse .exe para trás, tá? Então, tudo isso aqui que tiver para frente eu posso excluir, então o caminho que eu preciso é isso aqui, tá? Vou dar um Enter aqui e ele já vai fazer o download do instalador
dentro da máquina. Vou guardar um minutinho para ele concluir. Vou abrir aqui a pasta onde está esse arquivo, certo? Vou fechar aqui o navegador, que eu não vou utilizar mais. Bom, aqui o que a gente faz agora, pessoal? Um processo bastante importante, tá? Sempre que você for instalar o agente numa máquina Windows, botão direito, executar como administrador. E aí vai ter sempre aqueles que vão falar, pô, Felipe, mas eu já estou como administrador, eu preciso fazer isso mesmo? Preciso, tá? Porque você vai evitar muito erros futuros de permissionamento, caso você precisa acessar um arquivo, uma pasta que você não tenha permissão, alguma coisa desse tipo. Fazendo dessa forma, você vai ter acesso, vai estar permitindo que o agente da Acronis tenha acesso a todo o sistema operacional e fazer o backup, ter acesso de tudo que ele precisa para fazer o backup, por exemplo, de uma máquina inteira. Tá ok? Vou executar. Normalmente, nós temos vários casos de que a revenda ela é responsável somente pelo backup, tá, pessoal? Então, assim, você não conhece o histórico da máquina, né? Você não sabe o que o usuário tem de permissão, o que ele deixa de ter. Às vezes o cara mexe nas permissões de usuário achando que está fazendo alguma questão de segurança ali para não pegar um vírus, né? Então, como é um serviço baseado em sistema operacional, esse tipo de coisa, igual o Felipe falou, já evita ali 70% de problemas de permissões, tá? Exato. Então é isso, pessoal. Aqui eu tenho um botão instalar direto, que eu poderia clicar aqui, mas antes de instalar eu quero mostrar para vocês aqui as opções personalizadas da instalação, tá? Então aqui primeiro eu tenho aqui o que instalar, né? Então ele já tem alguns agentes aqui que ele já faz a instalação automaticamente. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, na proteção anti-malware, que é o nosso antivírus ali, e já mandar instalar também nesse processo de instalação, tá? Mas caso você não marque alguma coisa que ele precise desse documento, por exemplo, Felipe, eu não instalei a proteção anti-malware, mas eu fui lá e criei um plano de proteção nessa máquina, ativando o antivírus. Ele vai fazer a instalação desse agente que falta automaticamente. Tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento aqui, ele instala o agente para o Windows, a ferramenta de linha de comando e o Cyber Protection Monitor, que é aquele carinha que fica aqui no tray da máquina, aqui no cantinho, né? Inclusive, isso aqui você pode desmarcar também, para o usuário não ter esse cara aqui no cantinho da máquina aqui, tá? Isso aqui é muito importante desmarcar também naquelas máquinas que utilizam terminal server, né? Porque isso aqui vai abrir uma instância para cada usuário que conecta no terminal server, então isso vai consumir memória, tá? No caso aqui, vamos deixar marcado para a gente ver como é que isso funciona, ok? Eu tenho aqui opções de registro, tá? Então, o que é o registro? É registrar esse agente na conta do cliente que a gente acabou de criar. O agente ele é igual para todo mundo, então existe um processo de registro justamente para a Acronis saber que esse agente é de um cliente específico que a gente tem dentro do portal, tá? E eu tenho algumas formas de registrar esse agente, tá? Eu posso usar o agente no console do Cyber Protection, usar as credenciais, e eu posso nesse momento aqui digitar o usuário e a senha do cliente aqui, que foi aquele usuário e senha que a gente cadastrou no momento que eu criei o cliente aqui dentro do portal, ou eu posso usar o token de registro, que é justamente aquele token, ele vai criar um token para mim fazer o registro. Eu pego esse token dentro do portal e coloco aqui para ele fazer o registro, tá? Eu vou usar o padrão aqui, não vou mexer nada nessa configuração, eu só estou mostrando aqui para vocês, para a gente ver o que nós temos aqui de função, tá, pessoal? Então, mas nesse momento eu vou deixar tudo no padrão aqui, tá? Eu posso mudar o caminho da instalação, então se você falar, pô, Felipe, meu C dos pontos ele está muito cheio, cara, quero colocar esse instalador no meu disco D, no meu disco E, você consegue aqui procurar e mandar colocar aqui em outra unidade de disco que você tenha nesse computador. No caso aqui eu não tenho outra unidade, vai ser no disco C mesmo, no padrãozão, certo? Aqui nós temos conta de login do serviço, então ele vai usar uma conta de usuário de serviço, ele vai criar uma conta ali, vai usar uma conta de login do serviço do próprio Windows. Aqui ele pode criar uma conta nova, isso aqui seria, tá, pessoal, o usuário que o Windows vai fazer para iniciar esse serviço no sistema operacional, tá? Então eu posso criar uma nova conta, usar uma conta já criada, tá? Normalmente também a gente deixa no padrão isso aqui, não mexe também, tá? A não ser que você tenha alguma configuração, alguma especificação necessária ali que a sua rede exige, especificar um usuário, criar um usuário para esse serviço específico. No geral, você deixa do jeito que está aqui, ok? E nós temos também aqui a parte aqui de servidor proxy web. Então, se você esse cara aqui, tá ok? Esse tipo de proxy aqui já é bem pouco utilizado, né? A gente utiliza bem pouco esse recurso. Repete essa parte aí que seu áudio cortou, tá? Do proxy? Isso. Então, vamos lá, vou voltando aqui no assunto do proxy, tá? Caso vocês tenham um proxy que vocês precisam setar para que a máquina acesse a internet, vocês precisam setar aqui também no agente, para que o agente consiga acessar a internet baseado no proxy que você definir, tá? Esse tipo de proxy já é bem pouco utilizado. Ultimamente, agora, os firewalls novos utilizam proxy transparente, né? Então, não requer isso aqui. Mas se você, por acaso, tiver um proxy que você precisa especificar um IP do proxy, a porta e o usuário e a senha, você pode fazer isso aqui, tá certo? E aqui a gente tem aqui cache persistente de arquivo morto,
Tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é onde a ferramenta vai utilizar, qual pasta a ferramenta vai utilizar para fazer o cache do backup que a gente vai fazer. Né? Então, antes de fazer o backup e enviar para a nuvem, ele precisa ter uma pasta onde ele vai trabalhar esses arquivos antes de subir esses arquivos para a nuvem. E aqui a gente consegue especificar essa pasta, inclusive consigo ter outras configurações aqui, tamanho máximo de cache, manter o mínimo de espaço em disco, esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos deixar no padrão aqui também, tá? E vamos voltar aqui no processo na tela inicial aqui, eu vou dar um instalar direto aqui, tá? Nesse primeiro processo de instalação, pessoal, ele vai fazer o download de todos os arquivos necessários para fazer a instalação, tá? Então vai depender muito do que a gente marcou ali naquela opção do que a gente queria instalar na máquina, certo? No padrão ali já são três arquivinhos que a gente marcou, né? Que já veio o padrão da ferramenta, se a gente não tivesse nem entrado ali já era isso. Ele está fazendo download e a partir do momento que ele concluir esse download, ele vai começar o processo de instalação. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de abrir o microfone ou dizer aí no chat. Vou pedir, Fausto, para você dar uma olhada, porque o meu Teams sumiu da minha máquina aqui, cara. Não sei, eu sei que vocês estão me ouvindo aí, mas ele, por algum motivo, ele sumiu. Então, se alguém der falar alguma coisa no chat aí, ou alguma Eu tô coisa, de olho aqui. Fique atento aí, por favor. Já temos até algumas coisas aqui. Backup local é cobrado à parte. Pedro, o backup local ele é cobrado a parte, mas somente no licenciamento por giga, tá? Ou seja, se você estiver usando o licenciamento por giga, ele vai ser cobrado baseado no giga, da quantidade de giga que você ocupou para fazer o backup local, tá? Terminando o processo de instalação. Lembrando que é ao vivo aqui, tá, pessoal? Então tá tudo sendo feito agora. Tudo isso pode acontecer alguns imprevistos aí, espero que não aconteça, tá? Aqui agora eu preciso fazer aquele processo de registro do agente, tá? Se eu clicar nesse botão aqui, registrar carga de trabalho, o que vai acontecer? Ele vai abrir o meu navegador, vai pedir para mim entrar com usuário e senha. Essa usuário e senha tem que ser o usuário do cliente, usuário que a gente criou dentro da conta do cliente. Vocês, como prestador de serviço, pode ser que vocês não tenham acesso a esse usuário e senha, pode ser que o cliente não esteja com vocês, e pode ser que vocês não queiram pedir o usuário e senha do cliente, né, para fazer esse processo, e a gente consegue fazer de uma outra forma, tá? Eu vou fechar aqui. Se vocês clicar aqui em exibir informações de registro, tá? Por que eu estou mostrando essa outra forma, tá, pessoal? Porque a ideia aqui, essa reunião aqui, esse vídeo é mostrado, é um vídeo para revendedores Acronis. Então, eu estou mostrando todo o processo, como que vocês fazem tendo um acesso de revenda da Acronis, tá? Então, você vai clicar aqui e você vai copiar esse cara aqui, ó. Só clicar nesse botão copiar e já copia, né? E aí eu vou minimizar a minha tela aqui e eu vou lá no portal da Acronis, tá? Aqui no portal da Acronis, é onde a gente baixou o agente aqui, ó. Você vai rolar lá para baixo. E nós temos aqui, ó, registrar via código, tá? Eu vou clicar aqui em registrar, vou colocar o código e vou definir o usuário, cliente teste, usuário que isso aqui vai estar registrado, certo? Sempre uma máquina precisa estar vinculada a um usuário ativo, certo? Eu vou pedir para ele validar o código, ele já validou, que é essa máquina aqui, que é a máquina que a gente está fazendo a instalação lá, e vou mandar registrar. Guardar uns minutinhos, já foi feito. Se eu voltar lá na máquina agora, aqui, vocês vão ver, se eu fechar aqui, ele já está me dizendo aqui, ó, o aplicativo foi instalado com sucesso, eu posso fechar aqui e pronto, pessoal, o processo de instalação na máquina Windows foi concluído. Eu já posso sair da máquina, porque todo o processo que eu vou fazer agora é por dentro do portal, então a máquina já vai aparecer aqui para mim em dispositivos, tá? Já tenho a máquina aqui, e aqui agora eu já poderia criar o meu plano de proteção para fazer o backup dessa máquina, tá? Só que antes de entrar nessa parte de plano de proteção, ok? Vamos fazer a instalação do agente em Linux, tá? Então, deixa eu acessar aqui a máquina Linux que nós vamos fazer essa demonstração. Felipe, o Anderson Vieira, se eu colocar o token antes da instalação, não vai pedir esse registro no final, né? Isso mesmo, Anderson. Esse que o Felipe está mostrando ali é o procedimento padrão, né? Caso você não queira utilizar, ou por qualquer motivo você esqueceu de colocar o token ali, você pode fazer dessa maneira. O token, quando você coloca ele na instalação, você tem a facilidade de, quando ele finaliza a instalação, ele já é registrado no portal e depois de alguns minutos ele já aparece lá. Né? São Deixa eu apenas mostrar aqui. Vou mostrar, modos pessoal, diferentes de fazer a mesma coisa. Exato. Onde vocês podem gerar esse token, tá? Aqui na tela onde a gente baixa o agente, em adicionar, você rola para baixo, a tela lá para baixo tem aqui, ó, token de registro, que é o que o Anderson está dizendo aí. Você pode vir aqui de gerar o token, define o usuário da conta, certo? E manda gerar esse token. E aí você vai copiar esse cara aqui e vai colar lá na instalação antes de executar a instalação. E aí ele já vai fazer a instalação e já vai registrar automaticamente dentro do portal, tá? É isso mesmo, tá, Anderson?
Bom, continuando aqui, pessoal, vocês estão vendo meu prompt de comando aí do Linux? Está na tela aí para todo mundo? Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo, tá. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente fazer a instalação, existem alguns procedimentos, né? O Linux ele é um pouco mais complexo esse processo, tá? Então, primeira coisa, tá, pessoal? Quando a gente baixa um agente da Acronis, a gente está baixando o agente na versão mais atualizada que tem. Então não adianta você querer pegar um Linux que está lá rodando há tem 2 anos que não é atualizado e querer instalar esse agente, que vai dar problema, tá? Ah, Felipe, mas eu tenho aqui um Linux que está há 2 anos já rodando um agente que também está 2 anos instalado e está funcionando. Cara, é porque você usou o agente daquela versão anterior, há 2 anos atrás, instalou e estava tudo certo, que naquele momento era o atualizado, tá? Para a gente fazer a instalação aqui, a gente vai usar um agente recente e esse agente recente ele vai precisar que os pacotes no Linux estejam recentes também, tá? Pode ser que esteja um pacote, pode ser até que já aconteceu da gente pegar um Linux que não está atualizado e funcionar, mas já aconteceu também do agente, na hora que a gente vai instalar, ele precisar de um pacote de uma versão mais nova, tá? Então, antes de começar qualquer coisa, a gente sempre recomenda fazer a atualização do seu Linux, tá? Como eu estou usando aqui o Ubuntu, tá, pessoal? Cada um utiliza a versão que se sente mais confortável, mas eu vou fazer toda a apresentação aqui voltado para o Ubuntu, tá? Então, no Ubuntu aqui, para mim fazer uma atualização, tá? Se não me falha a memória, apt get. Só uma observação também, pessoal. A gente está usando o Ubuntu, tá? Do kernel 20.04, se não me falha a memória. Existem compatibilidade de Linux também, tá? Quase todos os Linux são cobertos pelos agentes, tá, pessoal? Mas como tem muita distro, sempre tem aquele, de repente aparece o cara que quer usar ali para uma versão, uma situação específica, pega alguma coisa ali debaixo dos lençóis ali que é desconhecido, pode ser que não seja compatível, tá, pessoal? Pode ser que não seja homologado. Ele pode funcionar, né? Mas se não for homologado, ele pode apresentar erros e falhas, tá? Eu vou até acessar o manual, deixa eu só fazer o upgrade aqui, update, mas eu vou acessar o manual e vou mostrar onde vocês visualizam as versões que são compatíveis, tá? Então, vamos fazer primeiro uma atualização do Linux aqui, tá? Opa, para fazer a atualização no Ubuntu eu preciso elevar aqui, então eu vou colocar aqui tudo apt-get, ele pede aqui o usuário e a senha, então ele está fazendo upgrade, update, e aqui eu vou mandar agora upgrade. Então não tem nada para ser atualizado, está 100% atualizado, tá? Vamos voltar aqui no portal, pessoal. A gente vai clicar aqui na ajuda do sistema e vamos clicar aqui em documentação, tá? Aqui a gente vai procurar agora as informações de Linux, que é onde eu quero mostrar para vocês que a gente faz instalar agente no Linux, tá? Então aqui a gente tem alguns pacotes, né, que são necessários para fazer a instalação do Linux, tá? Então aqui certifique-se de que os pacotes Linux necessários são instalados na máquina. Então eu vou abrir aqui uma aba nessa página aqui, certo? E aqui eu tenho aqui os pacotes que são necessários, ok? Aqui ele está trazendo um resumo aqui para a gente aqui, né? Para Red Hat, para CentOS e Fedora, para Ubuntu e Debian, SUSE e OpenSUSE. Qual você conseguir achar para a gente a parte do manual que tem as versões do Linux, que aí eu abro aqui, pessoal, dá uma olhada também. Já te mandei no WhatsApp aí. Como, não sei se o chat está aparecendo para você. Deixa eu tirar aqui o meu. Vou até mandar o link para vocês também, pessoal. Aí, tá no chat. O pessoal acessar também. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui as versões que são suportadas pelo agente da Acronis, tá? Então começa aqui por Windows, né, SQL e tal, e aqui mais para baixo vamos falar do Linux, tá? Então, agentes Linux, eu tenho aqui todas as versões que são suportadas, todas as distribuições. Um detalhe importante, tá, pessoal? Aqui, o Linux com kernel de 2.6.9 a 5.6 e IGLG, não sei o que, ou posterior e tal, inclui as distribuições, ou seja, não necessariamente, se a sua distribuição não tiver nessa lista aqui, ou se a sua distribuição estiver na lista, mas não está a versão aqui, não quer dizer que não vai funcionar. Se o seu kernel estiver dentro dessa especificação aqui, existe uma grande chance de funcionar, tá? Então, sempre eu digo, pessoal, testem, tá? Ó, tem suporte com kernel versão 4.18 até 5.16. Então, mesmo que não esteja na lista, é importante testar, porque se o seu kernel estiver dentro dessa lista aqui, pode ser que funcione também, mesmo não estando aqui homologado. O que é o processo de homologação, pessoal? O processo de homologação quer dizer que a Acronis já testou nessas distribuições e nessas versões e funcionou. Se a sua não estiver na lista, é porque a Acronis ainda não fez um teste na sua, mas não quer dizer que não funciona, ok? Fausto mandou esse link aí para vocês, esse documento é importantíssimo, tá? E esse documento aqui, joga também vou te mandar no WhatsApp, Fausto, joga também, por gentileza, no chat para eles, que é aqui os pacotes do Linux. O telefone agora, deixa eu colocar no silencioso, tá?
Então vamos lá, pessoal. O que ele pede aqui pra gente? Ó, como vocês podem ver aqui, eles mandam eu fazer um update aqui. Eu já fiz, tá? Agora eu vou copiar esse outro comando aqui, ó, até aqui. Acho que se eu copiar ele inteiro funciona. Deixa eu testar aqui. Vou colocar lá no meu Linux. Não vai fazer eu digitar isso aqui, né? Aí foi. Dá um Enter aqui. Isso aqui, esse ali. Também não tem nenhum pacote para ser atualizado aqui. Pode no falar, link ali, Felipe, um pouquinho para cima dessa tabela, ele fala que você precisa ver a questão da versão do sistema operacional, no caso do Ubuntu, tá? E relacionado ao pacote que você está instalando. Se você der aquele comando proc version lá, ele vai aparecer, se não me engano, esse Ubuntu 22.04, a versão... Volta lá na tela do Linux, por favor. Vou digitar aqui, pô. Esse comando aqui, né? Isso. Você pode ver que ele apareceu vários ali, ó, Linux-headers, né? Essa versão do Ubuntu, ele usa o 5.13.0.52, conforme vai aparecer na versão ali, ó, 5.13.0.52, Linux Version Generic, né? Então você pode instalar o Linux Headers 5.13.0.52 Generic, se não tiver instalado, tá? Ele dá essa opção de vários ali que vai de acordo com o que você estiver usando de versão de Linux, né? Show. Tá. Então deixa eu continuar aqui com a instalação dos pacotes, né? Lógico que ele vai instalar o pacote que, se não tiver ainda instalado, né? Colocar aqui o Linux Image, também não precisa ser instalado. Colocar aqui o CGG. Também já está instalado. Make. Também já está instalado. E o PER. Eu gosto sempre de seguir essa regrinha aqui de instalação, tá, pessoal? Às vezes o pessoal fala assim, pô, já está instalado e tal, mas, cara, mesmo sabendo que já está instalado, digita ali, que pode ser que esteja equivocado alguma coisa. E se você seguir isso aqui, gente, não vai ter erro, vai funcionar no seu Linux, tá? Então, eu estou com todos os pacotes necessários aqui instalados, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? Ele utiliza esse pacote RMM aqui também, RPM, tá? Então, eu sempre gosto de instalar ele ali também para evitar... Normalmente, esse pacote já é instalado nas distribuições, mas vamos mandar instalar aqui RPM, que já está instalado também. Tá? Então, a gente já está pronto para a gente fazer a instalação do agente no Linux. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer a instalação do agente é fazer o download do agente para dentro do Linux. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui um wget, certo? E eu vou vir aqui na instalação do baixar o agente, vou baixar aqui o agente para Linux, certo? E eu vou copiar aqui no meu navegador, copiar link do download e vou colocar isso lá no meu Linux. Lembrando que eu não preciso de tudo isso aqui, eu só preciso aqui do .bin para trás ali, então eu vou excluir todo esse processo aqui. Caso vocês queiram uma outra maneira de fazer também, pessoal, não sei se vocês estão vendo, na console do Felipe tem uma guia ali escrito SFTP. Vocês conseguem transferir o agente para o computador de vocês, e aí vocês conseguem jogar dentro do Linux pelo SFTP, tá? Não é problema, funciona da mesma maneira. Cria a pastinha, joga lá dentro, muda a permissão, funciona sem problema nenhum também, tá, pessoal? Boa. É uma forma de fazer mais gráfico ali, né? Eu estou fazendo esse processo todo em linha de comando hoje, né? Mas que também funciona muito bem, tá? Então eu coloquei wget, o endereço aqui para baixar o agente, tá? E eu vou dar aqui um enter. Lembra, um detalhe importante, tá, pessoal? Nunca salva esse link para baixar o agente, tá? Por quê? Porque como vocês podem ver, eu estou usando o agente aqui na versão 24.10, que é a versão mais atualizada. E esse agente atualiza sempre. Então, sempre que você for baixar, sempre que você for instalar um agente no Linux ou no Windows, tá, gente? Sempre vai lá no portal e baixa a versão mais atualizada, para você evitar problema, tá? Então, pronto, já baixei aqui, se eu der um ls aqui, que é basicamente o nosso dir, né, no Linux, né, para quem é da antiga aí do modo de comando no Windows, né, ele vai aparecer aqui a aplicação que foi baixada, tá? Saiu Protect Agent for Linux, né, e tá ali .bin, tá? Agora, para a gente continuar a instalação, a gente precisa dar uma permissão, tá? Como está dizendo aqui no manual de instalação. Então, eu tenho que dar esse comando aqui e o nome do aplicativo, tá? Como no Linux eu tenho que fazer tudo com sudo aqui na frente, aqui, eu vou dar sudo, vou digitar o meu comando e vou colocar agora aqui o nome do arquivo. Então, eu estou dando uma permissão de execução para esse arquivo, tá? Ok. E agora, para a gente instalar, eu vou digitar aqui /, e vou chamar esse arquivo. E a gente já vai iniciar o processo. Opa, execute esse programa como raiz. Perdão.
Falta um sudo aqui, pessoal. Sempre tem que ter o sudo aqui. Tudo isso é no Ubuntu, tá, pessoal? Outras distribuições pode ser que não tenha. A maioria tem esse negócio de sudo, mas, enfim. Estou iniciando aqui o processo de instalação. Vamos lá. Aqui, ele já traz para a gente aqui algumas coisas que eu posso instalar, né? Então, ele já está instalando o agente para Linux, certo? Eu poderia também instalar o agente para Virtuoso. Para MySQL e MariaDB, que nós temos um agente em Linux de MySQL e MariaDB, um agente de Oracle, tá? E são essas 4 opções que nós temos aqui. Nesse momento, nós vamos instalar só o agente para Linux, tá? Não vamos fazer, mas se você tivesse, por exemplo, um Virtuoso, um MySQL, MariaDB ou um Oracle, você poderia marcar essa opção. Vou dar um avançar aqui. Ele vai fazer a instalação dos pacotes necessários ali para que tudo funcione. Aguardar uns minutinhos. Reparem que esse processo ele não faz nenhum download da nuvem. Por quê? Porque o arquivo do Linux ele já vem grande. É um arquivo já grande, diferente do agente do Windows, que é um arquivo de... Deixa eu pegar aqui, qual que é o tamanho dele? O arquivo do Windows, ele é um arquivo... Me ajuda. De 17 MB, já o arquivo do Linux é um arquivo de 912 MB, ou seja, ele não precisa fazer nenhum download da nuvem para que funcione. Tá? Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho aqui alguns... Agora, instalado o agente, eu preciso fazer aquele mesmo processo que a gente fez no Windows, que é registrar esse agente no portal do cliente, tá? E como que eu vou fazer isso, tá? Vamos clicar aqui em exibir informações de registro. Vou fazer igual o processo que eu fiz no Windows, tá? E aqui ele vai me dar esse código aqui, gente. Vou pegar esse código, vou lá no meu portal, aqui em adicionar, vou rolar a tela embaixo, vou clicar aqui em registrar, vou digitar esse comando aqui. Deixa eu selecionar o usuário que eu vou refazer o registro e validar código. Já está me dizendo aqui o nome da máquina ali, vou fazer o registro da máquina. E lá no Linux, ele já está me informando que parabéns, o agente do Cyber Protection foi instalado com sucesso. Ele só tem agora a opção de sair. Pronto, pessoal. Instalado com sucesso no Linux, simples assim, tá? Vou minimizar aqui agora, e como vocês podem ver, eu já tenho o meu Linux no portal da Acronis aqui. Tenho minhas 2 máquinas, se eu clicar aqui na máquina e clicar aqui em detalhes, ele já me traz aqui o IP da máquina, o sistema operacional da máquina. Mesma coisa no Linux, ele traz o IP da máquina e o sistema operacional dessa máquina, ok? Então, esse é o processo de instalação e registro do agente, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com algum processo que gostaria que eu fizesse? Alguma dúvida? O momento é agora. Bom, então vamos continuar aqui com o processo, tá? Agora a gente vai criar um plano de proteção para essas máquinas. Vamos começar aqui com a máquina Windows, tá? Então eu vou clicar na máquina aqui, vai abrir esse menu do lado direito, eu vou clicar aqui em proteger, certo? Aqui a Acronis, ela já traz alguns planos de proteção padrão ali, que você pode simplesmente clicar aqui em aplicar e iria funcionar, tá? Mas nós vamos criar um plano do zero, então eu vou clicar aqui em criar plano de proteção. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai criar um plano de proteção, gente, é definir um nome para esse plano de proteção, tá? Então, por padrão, já vem aqui no novo plano de proteção, eu vou clicar aqui no lápis e vou clicar aqui, ó, Backup VM Windows, certo? Poderia colocar uma descrição aqui também, no meu caso. Então, o nome do plano de proteção vai ser Backup VM Windows, certo? Eu vou fazer um backup de máquina inteira, certo? Ou seja, quero fazer o backup de tudo que tem na máquina, todos os discos, do sistema operacional, tudo, ok? Vou fazer o armazenamento desse cliente na nuvem, certo? Já está selecionado aqui. Inclusive, como eu não estou habilitado o backup local, ele nem me deixa selecionar outra coisa. Então, é só o na nuvem que eu tenho disponível no momento, tá? E aqui eu vou fazer o agendamento desse cliente, o agendamento desse backup, tá? Então, eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar um backup, que é até uma dúvida muito comum aqui, tá, pessoal? Aqui em mensal, eu poderia fazer aqui um backup mensal, por exemplo, eu quero que o backup seja executado todo dia 1º às 11 horas, tá? Então, ele vai executar uma vez por mês, tá? Ou eu poderia até selecionar, eu quero que ele seja um mês sim, um mês não, que esse backup vai executar, tá? Então, a gente consegue ser muito flexível aqui nos agendamentos de backup, tá? Então, ele vai executar em janeiro, fevereiro, março, junho, setembro, outubro, tá? O backup no dia 1º, tá? E eu poderia também, Felipe, eu quero que esse backup seja executado em todos os dias ímpares, por exemplo, né? Então, eu posso vir aqui e selecionar todos os dias ímpares para fazer esse backup. Ou eu posso selecionar também, olha que legal, o último dia do mês. Felipe, eu tenho um backup aqui que eu quero ser executado só no último dia do mês. Tem como? Tem, o último dia do mês, tá? Posso selecionar também dias da semana, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a última sexta-feira do mês,
esse backup vai ser executado só na última sexta-feira do mês, no último domingo, que é bastante utilizado em alguns casos, né? Nesse horário específico aqui, tá? No backup semanal, eu seleciono aqui os dias da semana que eu quero que o backup seja executado, tá? Então, eu quero ser executado domingo, terça, quarta não, quinta, sexta não e sábado. Ou seja, um dia sim, um dia não, no horário que eu especificar aqui, certo? Eu tenho também o backup diário, que o backup diário ele pergunta aqui, ó, executar todos os dias ou executar de segunda a sexta, ele vai executar nesse horário programado. E eu tenho a opção também de executar o backup mais de uma vez ao dia, tá? Então eu vou selecionar aqui esse cara aqui, que ele vai executar esse backup, por exemplo, de segunda, quarta e sexta, só que ele vai executar de hora em hora, começando às 8 da manhã e parando às 18. Vou até parar aqui às 20. Vamos supor que a operação dessa empresa para às 20, então começa às 18 e para às 20. Então toda segunda, quarta e sexta, começando às 8 horas da manhã, ele vai executar o backup de hora em hora, parando às 20 horas, tá? Esse é o agendamento que eu vou fazer aqui. A gente tem também aqui, pessoal, o quanto tempo manter, tá? O que é esse quanto tempo manter? É a retenção do backup, tá? Vamos, para a gente falar o que é uma retenção. Vamos supor que você tem uma pasta, e dentro dessa pasta você tem vários arquivos, certo? E você tem um arquivo dentro dessa pasta, que a gente está fazendo backup dessa pasta, e ele vai, todo dia você entra nesse arquivo e faz uma alteração desse arquivo. Ou seja, todo dia quando o backup for ser executado, existe uma versão nova desse arquivo, certo? Então a ferramenta vai ter a necessidade de pegar esse arquivo e jogar para a nuvem toda vez que o backup for executado, certo? Só que quando ele joga uma versão nova do arquivo para a nuvem, ele vai criar, a gente vai ter versões antigas desse arquivo na nuvem. E é justamente para isso que serve essa limpeza, essa retenção, tá? É exatamente aqui que eu defino quanto tempo eu vou manter na nuvem essas versões de arquivos antigos. Ou seja, eu já tenho uma versão nova, e aí eu tenho versões antigas. Quanto tempo essa versão antiga vai ser mantida na nuvem, tá? Ou, um outro caso também que isso aqui atende, é aquele arquivo que você foi lá e excluiu do seu servidor. Eu fiz um backup e estava lá o arquivo. No outro dia eu fui rodar o backup e esse arquivo foi excluído. A ferramenta entende que se você excluir o arquivo, é um arquivo que você não precisa mais. Porém, por uma medida de segurança, ele vai ser mantido na nuvem pelo tempo que você definir aqui. É 90 backups? Quando ele executar o 91 backup, ele vai excluir esse arquivo que foi excluído, tá? Então, eu consigo fazer essa limpeza por números de backup, no caso aqui está 90 backups, tá? Ou eu posso manter indefinidamente, ou seja, ele nunca vai excluir nenhum backup da nuvem, ou eu posso fazer isso por idade, tá? Que é o que eu mais gosto de utilizar, tá, pessoal? Que faz mais sentido, tá? Então, vamos supor que você fala para mim, Felipe, eu preciso que esse backup seja mantido pelo menos por 3 meses dentro do cliente. Então, vamos selecionar aqui 3 meses, certo? Semanal, 12 semanas, então ele vai sempre manter durante 12 semanas o mais atualizado dessas 12 últimas semanas, certo? Que dá um total ali de 3 meses, né? E eu tenho um diário de 30 dias, então eu sempre vou ter o mais atualizado 30 dias, e aqui eu vou colocar 72 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante 72 horas eu vou ter todos os backups que estão feitos de hora em hora. A partir daí eu vou ter sempre o mais recente de cada dia durante 30 dias, depois disso eu vou ter o mais recente de cada semana durante 12 semanas, e depois disso, vou colocar aqui 6 meses, para ficar mais fácil, durante 6 meses eu vou ter o backup mais recente de cada mês, tá? Especificar uma senha de criptografia, então você pode especificar uma senha para que os backups sejam salvos baseado numa senha, criptografados baseado numa senha que você definir aqui. Isso não é obrigatório, e o fato de você não usar isso aqui não quer dizer que que os seus dados não vão ser criptografados, vão ser criptografados baseado numa senha que o próprio portal vai definir, tá? Aqui eu tenho alguns aplicativos de backup aqui, se eu tivesse, por exemplo, um AD instalado, uma SQL Server e alguma outra coisa, eu poderia selecionar algum aplicativo, tá? E eu tenho aqui as opções avançadas aqui da Acronis, eu quero mostrar aqui 2 opções. Uma é o que o Fausto comentou, de desempenho, né? Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha, cara, no horário de expediente que começa às 8 na segunda-feira e que vai até às 18 na sexta-feira, eu quero usar uma prioridade baixa de CPU, ou seja, mesmo que o backup rode nesse horário, ele vai usar bem pouco de CPU e vai dar prioridade para o usuário, tá? E eu posso definir uma banda também em porcentagem ou também em kilobits por segundo, definir aqui o quanto que eu quero usar de banda. Toda a parte verde do agendamento daí vai usar o máximo possível, por exemplo, do agendamento. Vamos supor que você tem um dia específico e fala assim, Felipe, quarta-feira, cara, do meio-dia às 3 é um horário, cara, que é crítico aqui para mim. Então, esse horário eu não quero que o backup rode. Então, eu posso ter uma janela também onde não vai ser executado o backup nessa janela de horário, tá? Uma outra coisa que a gente usa muito aqui, eu não vou passar tudo por mim, porque tem muitas opções, tá, pessoal? Mas eu tô passando o que a gente mais usa aqui. Normalmente, a gente só utiliza essas opções em caso de falhas e necessidades específicas, tá, pessoal? Comumente falando, a gente não mexe nessas opções, tá? Exato. Aqui em exclusão de arquivo, tá? Lembra que eu coloquei o backup da máquina inteira? Mas vamos supor que vocês têm uma pasta nessa máquina que vocês não querem fazer backup. Você quer fazer backup da máquina inteira, mas uma pasta específica você não quer. Então eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, olha, d2.barra, é alta barra, né? É alta barra.
dado, essa pasta aqui eu não quero fazer backup. Então, ele vai ignorar do backup essa pasta. Tá? Então, basicamente é isso. Eu não vou passar um por um, porque tem muita coisa aqui. Acho que não faz sentido. Tá? Mas, basicamente, o que a gente mais usa é isso, né, Fausto? Agendamento ali, Felipe, acho que é interessante. Qual? O agendamento. Quando o pessoal coloca vários planos de backup para um mesmo cliente, pode acontecer dos horários ficarem trincados ali, né? Igual o pessoal já comentou bastante. Você tem a opção de iniciar... Vamos supor que você colocou o backup para rodar às 8 da noite e ele começou a rodar às 8h17. Tá? Exatamente isso que o Fausto está dizendo. Pode continuar, Fausto. Existe a opção de você configurar para iniciar exatamente no horário agendado, tá? Ou você consegue distribuir o início dos backups numa janela de tempo ali. Ele faz isso, pessoal, porque o agente é inteligente, ele calcula o tempo entre backups de uma mesma conta, tá? Ou até a questão de usabilidade do usuário. Se ele acha que é interessante prorrogar ali, ele faz, entendeu? E vamos supor que você tem ali, cara, 10 máquinas virtuais fazendo backup no mesmo horário. Então ele vai começar uma às 8h10, outra às 8h15, outra, e vai fazendo isso para que não gaste todo o desempenho do seu servidor fazendo backup. Tá? Bom, deixa eu dar um concluído aqui. Então eu já tenho o meu plano de proteção, eu vou dar aqui agora um criar. Ele vai me pedir, falando aqui que eu preciso vincular uma cota de serviço. Lembra quando a gente criou o cliente lá e eu defini uma cota, que era 2 máquinas virtuais? É isso que ele vai fazer aqui. Ele vai definir que uma máquina virtual é essa máquina Windows que a gente acabou de criar a backup. Então pronto, eu já tenho um plano de proteção agendado para essa máquina. O primeiro backup vai começar dia 4, no caso amanhã, porque hoje é terça-feira, eu coloquei backup para rodar de segunda, quarta e sexta, lembra? Ele vai rodar o primeiro backup às 4 horas, às 7h27. Tá? Que seria o meu horário aqui, que é o horário de Cuiabá, Mato Grosso. Tá? O pessoal de vocês começaria às 8h27, que ele seguiria o horário, o agendamento do fuso horário que está marcado na máquina. Tá? A qualquer momento eu posso vir aqui, clicar, executar agora, e o backup vai começar a executar nesse exato momento. Tá? No Linux é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda exatamente nada. Então eu vou clicar, criar aqui um plano de proteção. Backup VM Linux. O backup dessa VM eu não vou fazer de máquina inteira, tá? Eu vou fazer aqui de disco e volume. Então eu vou especificar um disco, vou colar aqui. Opa, eu estou na máquina Windows ainda? Estou na máquina Windows. É essa aqui que eu quero. Ah, não, eu fiz ao contrário, né, Fausto? Ele inverteu a ordem do nome ali, inverteu. Inclusive, interessante, tá, pessoal? O nome não. O plano de backup, ele pode ser utilizado para vários dispositivos, tá? Como ele é genérico ali para a máquina inteira, qualquer computador que tivesse ali dentro, você poderia aplicar o mesmo plano, não é problema, tá? Eu fiz uma confusão aqui. Eu apliquei o backup, eu apliquei na máquina Linux o backup do Windows, mas já corrigi aqui, já apliquei na máquina Windows e revoguei ele na máquina Linux, tá? Vamos fazer agora da máquina Linux, que é exatamente a mesma coisa. Proteção. Backup VM Linux. Tá? Aqui no Linux eu vou fazer backup de uma pasta específica, tá? Não vou fazer de tudo. Então, eu vou selecionar aqui uma pasta específica, selecionar arquivos. Como vocês podem ver, no Linux eu não tenho C2 ponto, eu tenho só o barra ali, né? Então, eu vou, por exemplo, fazer o backup aqui do dev e do etc. Tá? Essas duas pastas, armazenamento em nuvem. O horário desse backup, eu vou fazer ele todos os dias às 20 horas. Certo? A retenção vai ser de número de backup, 30 backups. Não vou especificar uma senha de criptografia, certo? E vou mandar criar o meu backup. Simples assim, tá, pessoal? Simples assim, nós já temos o backup programado da máquina Linux. Inclusive, o próximo backup vai acontecer hoje, às 19h21. Tá? Pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês é isso. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida até aqui? Tem alguma coisa que eu não mostrei que vocês gostariam de ter visto? O momento é agora. Muito importante isso, inclusive, pessoal. Se vocês tiverem questões específicas que vocês queiram que a gente apresente, que a gente mostre para vocês, vocês podem colocar para a gente aqui ou em algum outro momento em que vocês tenham necessidade, vocês podem mandar para mim também, no WhatsApp, para mim, para o Felipe. Podem acionar o suporte e pedir para fazer também. A comunicação vai chegar, tá? Felipe, o Pedro mandou ali. Fiz alteração desativando análise de vulnerabilidades. Os planos de acesso remoto exigem... O plano de acesso remoto é quando você habilita protocolos que sejam além do RDP. Tá? Se você criar um plano de proteção somente com o RDP habilitado, que é uma ferramenta da Microsoft, você não precisaria do Advanced Manager, tá? Exato. Okay? Depois, se você quiser, pode me chamar, Pedro. Chama eu, o Fausto ali, a gente faz mostra para você como é que ativa ali, sem precisar do Advanced Manager. Tá? Claro que com o Advanced Manager você tem um acesso remoto um pouco mais avançado, tá? Um recurso bem mais interessante.
tá? Mas ele funciona melhor também... que o Ndesk, melhor que o Rustdesk, é mais leve, inclusive, com a segurança aprimorada, que não é só o cara simplesmente abrir um executável e deixar uma senha configurada lá que qualquer um acessa. Você obrigatoriamente tem que aceitar a conexão ou fornecer o código de acesso para ele, né? Ou utilizar o agente instalado. É mais restrita a possibilidade de conexão, né? Exato. Bom, pessoal, vamos claro encerrar... Só outra observação importante, o protocolo NIR, que é o pago, você consegue acompanhar o usuário que está na frente do computador. No RDP, se você loga, você desloga a pessoa, né? Tem esse problema. Exato. Pessoal, então vamos encerrar por hoje, tá? A gente já extrapolou e muito aqui o nosso horário. A ideia é que a nossa reunião seja de 1h e 10 no máximo, nós já estamos a 1h25 aqui, tá? Então vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, tá? Que participou, que trouxe as suas dúvidas, tá? Tragam mais as suas dúvidas para os próximos eventos. E na nossa próxima reunião, que vai acontecer no dia 17, tá? A gente vai falar sobre backup de VMware e Hyper-V. Vamos instalar um agente e vamos fazer o backup desse ambiente, tá ok? Tragam as dúvidas de vocês, tragam o cenário de vocês, podemos discutir aqui na hora, tá ok? Estamos à disposição aqui para isso. Então,